O prefeito eleito Silvio Mendes está participando, né, de uma agenda em Brasília. Essa agenda deve se estender até amanhã e dessa agenda, nessa maratona de reuniões, uma delas foi com o ministro Wellington Dias, ministro do MDS, né, do ministro do Desenvolvimento Social. E ao lado do ministro e do prefeito eleito, a presença do vereador Vitor, né? Vitor Linhares. Sabe, Vitor Linhares, que está acompanhando a agenda de Silvio Mendes, confirmando aquela informação que você trouxe, de que ele poderia ocupar uma pasta com status de secretaria lá em Brasília, uma secretaria especial para assuntos da capital, na capital federal. Olha, a gente observa que tem uma disputa política, são estilos diferentes entre o governador Rafael Fonteles, o prefeito eleito Silvio Mendes, mas o governador tem uma agenda muito intensa em Brasília, busca muitos recursos em Brasília, diálogo, projeção do Piauí, e o prefeito Silvio Mendes, antes de assumir, também está buscando esses recursos em Brasília, porque o dinheiro federal está lá, então tem que ter esse diálogo. Tem um ministro do Piauí numa pasta importante, com recursos, com ações, projetos, tem que dialogar independente de distância partidária, e a gente viu esse diálogo acontecendo na prática. Então, eu acredito que até mesmo a indicação sendo confirmada de Vitor Linhares para essa pasta de articulação entre Teresina e Brasília e a força do senador Ciro Nogueira em Brasília, que também ela é bastante preponderante, acredito que vai dar um novo ar aí para a gestão de Silvio Mendes, né, nessa busca de recursos. Acredito que a gente vai ver outras vezes ele indo para Brasília nessa agenda, Joelson. Bom, em Brasília, o prefeito eleito Silvio Mendes se encontrou com o ministro Wellington Dias, como você viu, e ele postou, né, um vídeo onde os dois colocam a cidade de Teresina no centro da conversa, no centro do bate-papo. Vamos ver. Diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social, aqui a nossa missão e é o que a gente quer trabalhar e trabalhar junto com você, junto com a sua equipe, junto com Teresina, como é que a gente dá a mão a pessoas que ainda estão na insegurança alimentar e faz ali no Bolsa Família, no BPC, em alguma alternativa, transferência de renda e ainda complemento alimentar. Tem que fazer ali um restaurante popular, uma cozinha solidária, como é que a gente estimula a compra de alimento dos agricultores familiares. Teresina tem... Estimular que é Exatamente. Nós temos o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, repassamos ao município e ele faz a compra dos pequenos produtores e esse alimento chega na mão de quem mais precisa e fazemos isso com o município também. Faz com o Estado, faz com a entidade. E a outra é na área do emprego e do empreendedorismo. Ou seja, eu já vi que parte da sua plataforma, né, como é que melhora a renda das pessoas? Pelo trabalho, qualificação, né, a gente faz isso com o setor privado, apoio com crédito, com o programa Acredita, ao empreendedor, apoio com o Pronaf, né, o que estão no campo, e aqui pode contar. Vamos trabalhar juntos com a Teresina. Então, em cada notícia boa, eu estou reaprendendo os caminhos de Brasília. Vou voltar. Muito obrigado. Que já é experiente, viu? Silvio Mendes, na conversa que teve com o Wellington Dias, chegou ali a conversar meio que num tom de entrevistas com o ministro. Perguntou sobre novidades e boas notícias para a cidade de Teresina. Vamos ver. Entrevista com o ministro Wellington Dias, Brasília, Ministério da Ação Social. O que é que você tem de novidade e boa notícia para Teresina? Olha, primeiro é um privilégio aqui ser entrevistado pelo prefeito eleito de Teresina, já com toda a experiência que tem nosso querido Silvio Mendes. Então, diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social, aqui a nossa missão e é o que a gente quer trabalhar e trabalhar junto com você, junto com a sua equipe, junto com Teresina, como é que a gente dá a mão a pessoas que ainda estão na insegurança alimentar e faz ali no Bolsa Família, no BPC, em alguma alternativa, transferência de renda e ainda complemento alimentar. Tem que fazer ali um restaurante popular, uma cozinha solidária, como é que a gente estimula a compra de alimento dos agricultores familiares. Teresina tem... Estimular que é Exatamente. Nós temos o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, repassamos ao município e ele faz a compra dos pequenos produtores e esse alimento chega na mão de quem mais precisa. Eu já vi que
parte da sua plataforma, né, como é que melhora a renda das pessoas pelo trabalho, qualificação. Né? Cada notícia boa, eu estou reaprendendo os caminhos de Brasília. Vou voltar. Muito obrigado. Que já é experiente, viu? Olha só, vamos lá, vamos falar algumas coisas a respeito desses encontros. O primeiro deles é aquele mais óbvio, aquele que está mais à nossa frente, Tássio, que é, Silvio Mendes falou que seria um prefeito que construiria diálogos. Sim. E ele está fazendo isso de maneira até rápida, né? Esses contatos apontam para essa característica que ele anunciou que teria e que está se confirmando, diálogos com lideranças políticas que estiveram no palanque oposto ao de Silvio Mendes. Sem dúvida, fica bem claro, bem evidente, né? Por exemplo, Silvio já se encontrou 2 vezes com Rafael Fonteles desde que foi eleito. O destaque, Joelson, fazendo um balanço desta agenda de Silvio Mendes em Brasília, agenda que encerra com o diálogo com Alckmin, eu destacaria 3 parcerias firmadas importantes. Escolas conectadas, que foi anunciado ontem com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, Wi-Fi nas escolas aqui da capital. Também temos cidades conectadas, para propiciar o avanço digital na região central da capital, também com a internet, e um terceiro com o ministro dos Esportes, André Fufuca. Este aí, anunciado inclusive mais cedo por Ismael Silva, uma parceria para a estruturação de centros esportivos nas escolas aqui da capital. 2 destaques. O primeiro, 2 ministros maranhenses aqui próximos, que já possuem uma proximidade natural com Teresina, e o segundo ponto, 2 ministros que possuem bom diálogo com Ciro Nogueira. Fufuca é do Progressistas e Juscelino, mesmo partido de Silvio Mendes, União Brasil. Então, como ele disse bem por Wellington, ele vai ali reaprendendo os caminhos, sendo guiado por Ciro Nogueira, que conhece muito bem os bastidores ali, os caminhos de Brasília, e já começa apresentando o resultado de uma agenda federal, uma agenda na capital federal. E aí, sabe? Olha, quem acompanhou, eu sei que o Tássio acompanhou, eu sei que Joelson acompanhou. Mas talvez a gente tenha telespectadores que não acompanharam. Gente, é como se fosse o Lula e o Bolsonaro. É tipo isso, naquele momento em que Silvio Mendes era prefeito, Wellington Dias era governador, eles tinham ali uma relação diplomática, mas a militância trabalhava ardentemente de um lado direcionado contra o outro. Então, assim, até os militantes, até nas redes sociais, eu acompanhei os comentários dos 2 lados, muita gente praticamente magoada pelo encontro ter acontecido. Só que é preciso atualizar, gente, os cargos, a situação, o contexto, a história, e caminha-se para o meio. O eleitor médio, ele quer a solução dos seus problemas. A solução se dá não só com ideias, você tem boas ideias, mas você precisa dos recursos para a execução. E esses recursos não estão só em Teresina, só com o imposto do teresinense não dá, precisa de recurso federal. Então tem um ministro, tem outros ministros, tem um ministro do Piauí, mas tem outros ministros para conversar e tem que se buscar esse recurso. Então, assim, esse tom leve, descontraído, é um indício muito positivo que a gente espera que se reflita justamente nessa relação institucional que traga recurso para Teresina e resolva os problemas.